representação portuguesa no exterior. Portanto, isto é um tema que, como sabem, o FAI não se pode sequer afastar, que é um tema que nos diz respeito a todos e que muda todas as semanas a uma velocidade vertiginosa. Eu peço para ativarem o mudo, se preferência, desligarem o microfone. Agradeço porque isto foi combinado a semana passada, com tantos desenvolvimentos que acontecem subitamente. Se fizéssemos um Fight Talks todas as semanas haveria matéria diferente para discutir aqui entre nós. Isto vai ser muito rápido, é uma conversa bastante informal. Cada um dos dois oradores qualificadíssimos falará 10, 15 minutos e depois abriremos para perguntas e respostas e, sobretudo, um debate que se quer vivo, até porque, com certeza, muito o que irá ser falado aqui levanta-nos as inquietações, com quem nós já para aqui, para este Fight Talk já viemos, portanto, poderá eventualmente até aumentar-nos mais. Tudo o que está a passar em termos geopolíticos, em termos da nova liderança americana, da Ucrânia, tudo, a própria China, o que é que vai ser do futuro geopolítico da Europa. De repente, como dizia Warren Buffett, a maré baixou e depois é que se vê quem é que estava com calções ou sem calções. E de facto a maré baixou e a Europa viu-se de repente sem calções, nomeadamente em termos de defesa, em termos de dependência energética e em termos também de desindustrialização, com a China cada vez mais forte na área tecnológica, no que diz respeito aos veículos elétricos e não só. Portanto, há aqui enfim, eu diria, se calhar, aqui um aperto muito grande, uma tenaz em volta da Europa, e era para ver como é que nós nos vamos chafar desta, se é possível ter a bola de cristal, que ninguém tem, mas pelo menos poderá ser provavelmente uma hora de boa conversa, estimulante, e se chegarmos a uma conclusão será excelente, mas pelo menos para nós todos termos, enfim, comida para o cérebro, para nós pensarmos, para nós e para as nossas empresas. Portanto, sem mais momentos, eu passaria ao Paulo, enfim, que nos entra todos os domingos pela casa adentro e com as suas observações bastante pertinentes e bastante informado. Conversa muito rápida, 10, 15 minutos, e depois passaríamos também para o embaixador António Martins da Cruz, para depois também ele comentar e fazer a sua pequena apresentação. Muito obrigado mais uma vez ao António e ao Paulo por terem aceito participar assim tão rapidamente, com uma semana enfim, semana de prazo. E eu passaria já a palavra. Paulo, por favor, o palco é teu. Muito boa tarde a todos, obrigado ao Paulo Carmona e, sobretudo, uma saudação amiga e admiradora ao embaixador António Martins da Cruz. E eu procuraria apenas situar, do ponto de vista estritamente geopolítico, aquilo que existe de forma a levar já há um tempo, mas sobretudo com um enorme acelerador com a entrada em funções da nova administração americana. Eu acho que basicamente do que é possível verificar hoje, e nós temos a consciência de que a Sala Oval está mais ou menos transformada num canal televisivo onde se desenvolve a política externa à escala planetária, é portanto aquilo que antigamente era uma honra, hoje em dia tem um certo lado de risco, que é conseguir visitar o Presidente dos Estados Unidos e sair ileso e sem risco, mas também sabemos que há muitas modificações, sobretudo, não tanto na questão geopolítica, mas na questão geoeconómica. No fundo, tentando conceptualizar, os Estados Unidos têm duas longas tradições pendulares, uma tradição mais protecionista e uma tradição mais isolacionista, que a espaços e a intervalos são largamente interrompidas por tradições de free market oriented, multilaterais ou expansionistas. Estes pêndulos não são novos, nem começaram em 2016 com Donald Trump. Têm história nos Estados Unidos.
acresce que, neste momento, o que nós estamos a viver é a conjunção desses dois fatores, de uma posição mais isolacionista e de uma posição que, em termos geoeconómicos, é mais protecionista, mas eu acho que é enquadrada numa possível, repito, com prudência, numa possível transição de um sistema de alianças para um sistema de potências, que não é propriamente um avanço, é um regresso, mas é isso que parece inspirar a ação exterior da administração americana. Põe diretamente em crise aquilo que nós vemos e sentimos que é a aliança histórica entre os Estados Unidos e a Europa, que vem do século XX. Os cemitérios europeus estão cheios de soldados americanos que morreram na Europa na Primeira Guerra e na Segunda, coisa que nós nem sempre nos lembramos. E do ponto de vista das consequências, parece haver uma insólita promoção à categoria de superpotência da Rússia, que a perdeu em 1989 sob a forma da União Soviética. A Rússia não é, exceto do ponto de vista das ogivas nucleares que tem, a nenhum título uma superpotência concorrencial e, sobretudo, em termos económicos, não o é com certeza. Tem uma economia que é entre 9 a 10 vezes inferior à economia europeia, mas basicamente parece que a administração americana interessa um mundo onde as potências militares dominantes, os Estados Unidos, a China e a Rússia, repito, promovida, quase de forma gratuita, a meu ver, partem e repartem os destinos. Isto põe evidentemente em séria crise uma Europa que se enganou fundadamente, falámos nisso numa conversa no fórum. A Europa acreditou numa ideia absolutamente desprovida de senso, segundo a qual existiria paz sem defesa. Foi precisamente a ausência de defesa do ponto de vista europeu e a certeza, aliás, repartida entre administrações, que não haveria militares americanos no terreno, que facilitou a vida de Putin quando invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Isto põe dois desafios à Europa. O primeiro é, evidentemente, geopolítico. Nós habituámos a viver num mundo em que Estados Unidos e Europa seriam aliados, cúmplices. Isso tinha um reflexo na Aliança Atlântica. A Aliança Atlântica foi o nosso passaporte de segurança e deu-nos, enfim, até hoje, décadas e décadas de paz. Não é uma coisa muito frequente na Europa, como sabemos, do ponto de vista histórico. A NATO venceu a Guerra Fria porque era forte e temida, e não há certezas sobre isso, até porque as declarações são contraditórias, mas há uma certa relativização daquilo que para mim é a cláusula fundamental da NATO, evidentemente mediante consultas, mas é a cláusula de proteção mútua. Se para o aliado americano a proteção mútua deixa de fazer sentido geograficamente na Europa, então isso quer dizer que a Europa é apanhada basicamente desprevenida, candidamente desprevenida, e tem que tratar da sua segurança e da sua defesa, desde logo, como continente, não apenas como instituição, com as potências nucleares, com dissuasão nuclear que existem no continente europeu, que são duas apenas: a francesa, que não tem o costume de ser partilhada, e a inglesa, que, como sabemos, não é União Europeia hoje em dia, mas é um aliado do ponto de vista estratégico. Aliás, essa é uma das consequências interessantes de toda esta agitação, é abrir um certo caminho a um reforço da cooperação entre ingleses e continentais, entre europeus britânicos e europeus do continente, em matéria de segurança.
Do ponto de vista, tudo isto tem um lado melancólico. Eu acho que do ponto de vista geoeconómico, tudo o que tem que ser feito está escrito no relatório Draghi, e eu acho, a Europa tem evidentemente que desburocratizar, simplificar, desregular, não totalmente, mas espessamente, com densidade, e tem que enfrentar três problemas que estão consensualmente descritos. O problema demográfico, o problema da produtividade e o problema da inovação. Sem um consenso largo para enfrentar estes problemas de forma racional e não ceder a demagogias, a Europa arrisca ficar numa posição de declínio. De declínio. E o mérito de Mário Draghi foi ter precisamente dito a palavra declínio. Curiosamente, e talvez, enfim, para não me exceder só nesta primeira intervenção, curiosamente, os dados apontam para que este seria o momento em que seria mais útil a cumplicidade e a complementaridade dos Estados Unidos e da China, dos Estados Unidos e da Europa, do ponto de vista da contenção da China. Eu acho que na posição isolacionista americana, como há umas décadas atrás, e vai voltar, nas posições pacifistas dos europeus, há um erro de análise, para mim é o principal, é a ideia de que o mundo não precisa dos Estados Unidos e de que os Estados Unidos não precisam do mundo. Eu acho que essa ideia não é verdadeira. As duas maiores economias do mundo representam 42% do PIB do mundo, mas há muito mais PIB e muito mais economias a emergir. E, curiosamente, quando os Estados Unidos começam a fazer um decoupling sobre a Europa, e em relação à Europa, é quando a China está, desde o Covid, a atravessar uma transição de modelo de crescimento que lhe coloca bastantes problemas, tentando chegar a níveis de crescimento que são metade daquilo a que os chineses se habituaram durante décadas. E isso, no fundo, é a transição de uma economia em desenvolvimento para uma economia que, obviamente, já é desenvolvida, deveria levar os europeus e os americanos a um grau de cumplicidade maior. Todos sabemos que somos concorrentes em termos económicos, do ponto de vista da contenção da China. A modificação dos autores e principais players no tabuleiro para um sistema de potências não me parece que garanta um sucesso indiscutível aos Estados Unidos, mas é uma questão que o tempo facilitará e esclarecerá. E falta ver qual é a verdadeira posição dos Estados Unidos e desta administração na relação com a China. E termino só com estes dois dados, a mera hipótese de que aconteça na Ásia a mesma coisa que aconteceu na Europa, ou seja, que aconteça a Taiwan o que aconteceu com a Ucrânia ou está a acontecer à frente dos nossos olhos, e que os Estados Unidos tenham uma posição transacional com a China, em que a sua relutância na intervenção externa se aplique também a Taiwan, ou seja, se porventura a primeira superpotência e a segunda superpotência se entenderem numa transação, isso é um verdadeiro desafio do ponto de vista económico para a Europa, porque quando o primeiro e o segundo se entendem, o terceiro pode estar em sérios problemas. Chamo a atenção que não há visibilidade, por enquanto, quanto à política americana sobre a China. Há apenas visibilidade que a China responde sem escalar às tarifas americanas. As tarifas americanas continuam, apesar de suspensas, a ser superiores em relação aos aliados do que em relação à China. Mas falta ver qual é a política externa americana sobre a China, sendo que não há nenhuma dúvida, creio,
que a política chinesa, quando pensa na Ucrânia, está a pensar em Taiwan. Era isto basicamente que eu queria assinalar. Acho que há um fenómeno crescente, que eu acho feliz, acho que se vai notar. A Europa parte de uma posição muito desvantajosa e é altamente responsável pela sua desvantagem, mas eu acho que começam a emergir líderes nacionais muito interessantes. Acho que teremos bastantes surpresas, e eu diria positivas, do novo chanceler alemão. Ainda não é chanceler e já tomou decisões absolutamente críticas. Teremos certamente cada vez mais que estar atentos a Donald Tusk, o líder polaco, por todas as razões históricas. É neste momento o maior orçamento militar da NATO em percentagem do PIB, a famosa questão dos 2%. Na Polónia são 4%, imaginem porquê. E eu acho que para os ingleses vai ser muito interessante ver como é que eles gerem esse dilema que é o fundamento da sua política externa no século XX foi a ligação aos Estados Unidos e a ligação dos Estados Unidos à Europa, por via do Reino Unido, nomeadamente, e principalmente, e agora este fenómeno de decoupling dos Estados Unidos em relação à Europa, com uma ameaça nas nossas fronteiras. E, portanto, para mim a questão crítica para a Europa, aplicada no tempo, é se Putin, a quem provavelmente dará uma vitória na Ucrânia, parcial e política, que não corresponde à evidência militar, esse Putin vai ceder à tentação de testar o artigo 5º da NATO nos países bálticos. Se nós olharmos para o mapa das intervenções externas que Putin fez como presidente ou primeiro-ministro da Rússia, foram em todas as antigas repúblicas soviéticas possíveis e imaginárias, exceto os bálticos. E, portanto, se ele prevalecer na Ucrânia, a tentação de testar a efetividade do artigo 5º é muito grande. Esperemos que não, mas era com isto que eu terminaria assim um pequenino sumário do que me parece. Muito obrigado, Paulo. Sr. Embaixador António Martins da Cruz, tem a comentar? Peço-lhe só para ativar o som. O som. Não. Provavelmente tem que se ligar ao António. Não. Já está, já estamos a ouvir. Ótimo, excelente. Paulo Carmona, muito obrigado pelo convite. Uma saudação muito especial e muito amiga ao Dr. Paulo Portas. Lembro-me muito bem de termos sido colegas de governo e de nos termos encontrado depois disso muitas vezes. E agradecer a todos os que estão a ouvir. Vejo aqui muitos amigos no meu pequeno ecrã. Uma palavra especial a uma amiga que eu não vejo há muito tempo e com quem tive grandes atividades políticas há alguns anos, a doutora Ana Petrousa Augusto. Ana, prazer em vê-la aqui. Obrigada, igualmente. O gosto é todo meu de estar aqui. Obrigada e um beijinho, estou ansiosa. Vamos ver, Paulo, deixa-me começar de outra maneira. Vamos ver. Como sabe, eu fui diplomata quase 40 anos. Se eu fosse embaixador em Lisboa de um país da União Europeia, da França, da Alemanha, um país da União Europeia, eu ontem ou hoje de manhã teria mandado um relatório para a minha capital, um relatório que nós nos nossos estrangeiros chamamos de telegrama, não só nós, os países também chamam,
dizendo o seguinte: a política interna portuguesa agrava ainda mais a incerteza internacional. A situação política em Portugal é instável, há suspeitas de corrupção de 2 primeiros ministros no prazo inferior a 1 ano, suspeitas, e, portanto, a minha recomendação, a recomendação dele, não é a minha, a recomendação do diplomata estrangeiro seria suspender todos os investimentos em Portugal até a situação política estar clarificada. Além disso, Portugal vai ter vários problemas orçamentais futuros. Provavelmente vai ser difícil aprovar o orçamento de 2026 e, além disso, as recentes decisões da União Europeia, no que diz respeito às alterações orçamentais com a defesa, vão prejudicar fortemente Portugal e vão obrigar a significativas ratificações orçamentais. Além disso, Portugal é um sólido aliado dos Estados Unidos, tem a base das lajes nos Açores e, portanto, será preciso esperar para ver qual é a posição de Portugal em relação no novo, se houver eleições com os novos governos, com o novo governo, qual será a posição em relação às questões pendentes. Se eu fosse embaixador estrangeiro em Lisboa, este era o relatório que eu teria mandado esta manhã ao meu governo. Agora, qual é a situação? O Dr. Paulo Portas, com o brilho de sempre, resumiu-a muito bem. Nós temos, neste momento, 2 grandes problemas que nos afetam. O problema da Ucrânia e o problema da nova presidência dos Estados Unidos. Temos outro problema ainda, que salta nos telejornais todos os dias, que é o Médio Oriente, que interessa menos a Portugal, mas que interessa à Europa. O problema que nós pomos é o seguinte: será que nós estamos numa nova ordem, numa nova idade? Reparem bem, as idades que nós aprendemos na história são sempre marcadas por uma queda. A Idade Antiga terminou com a queda de Roma, a Idade Média com a queda de Constantinopla, a Idade Moderna com a queda da monarquia francesa. E quando é que caiu a Idade Contemporânea? Caiu com a queda do Muro de Berlim, em 91, caiu com o 9/11, com as Torres Gêmeas, em 2001. Eu não penso que daqui a 50, 60, 70 anos, quando os historiadores decidirem passar da idade contemporânea para uma nova idade, vão citar como referência a eleição do Sr. Trump nos Estados Unidos. Nós sabemos é que estamos numa evolução rápida em que a história se acelera. Isto quer dizer uma nova ordem? Honestamente, não sabemos ainda. É muito cedo para sabermos. Mas temos estes 3 problemas: a Ucrânia, a nova presidência dos Estados Unidos e o Médio Oriente. Mais fácil para nós. Médio Oriente. Nas atuais circunstâncias, o problema do Médio Oriente não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. Vai haver outra vez ataques de um lado e do outro, vai haver respostas de Israel. Acontece exatamente a mesma coisa desde 1948 e por muito provavelmente vai acontecer nos próximos 20, 30, 40 anos. O Médio Oriente, nas atuais circunstâncias, não tem solução. O problema da Ucrânia. O problema da Ucrânia é óbvio que vai terminar com negociações de paz. Não sabemos quais.
não sabemos se vai haver soluções nas reuniões que têm lugar hoje, ao que parece, na Arábia Saudita, mas sabemos o seguinte, é que muito provavelmente a solução da Ucrânia não é aquela que nós gostávamos, não é aquela que gostavam os russos, não é aquela que gostavam os ucranianos. Como sempre, quando termina este tipo de conflitos, é preciso encontrar uma solução na mesa das negociações, porque só há duas maneiras de acabarem os conflitos. Ou uma das partes é derrotada, como sucedeu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ou termina na mesa das negociações. E na mesa das negociações há muito campo há muito campo ainda para podermos falar. Muito campo. Muito provavelmente nós não sabemos se vai haver ou não cessar-fogo. Deixem-me recordar só uma coisa. No conflito mais importante que houve da Segunda Guerra até agora, foi a Guerra do Vietnã, que demorou 12 anos. Se nós nos lembramos, o Sr. Kissinger teve negociações secretas com o Vietnã do Norte e com o Vietcong em Paris, antes do cessar-fogo, e continuaram os bombardeamentos americanos, não só no Vietnã, no Camboja e no Laos. E só depois é que se sentaram à mesa para negociar o cessar-fogo e as negociações. Portanto, nós não sabemos qual é o formato que vai ser escolhido para as negociações de paz na Ucrânia e temos que esperar, porque nós, pelo menos portugueses, e nós, aliás, europeus, não somos parte disso. Talvez os europeus, em número limitado, sejam aceitos um dia em alguma mesa das negociações, mas pelos vistos até agora não estamos lá. Será que nós temos, com a nova presidência americana, um impulso para o regresso às esferas de influência? Eu devo lembrar o seguinte, estive a fazer as contas quando estava a preparar estas notas, durante 22 anos fui diplomata português em plena Guerra Fria. E em plena Guerra Fria o que nós tínhamos eram as esferas de influência. Sobrevive. Esferas de... Estas coisas, isto de ser velho é um problema porque nós temos memória. Eu fiquei surpreendido quando vi uma multitude de comentadores atacar os Estados Unidos nas televisões pelo facto dos Estados Unidos, nas Nações Unidas, a propósito de uma resolução, terem votado ao lado da Rússia, da Coreia do Norte e de outros países. Eu devo lembrar o seguinte, eu fui durante vários anos o delegado de Portugal à Comissão dos Direitos Humanos nas Nações Unidas. Nos anos 80 tratávamos da questão de Timor. Sabem como eram as votações nas Nações Unidas quanto à questão de Timor? Era muito simples. Quem é que votava contra nós? Os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido. Quem é que se abstinha? A França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e outros países. Quem é que votava a nosso favor? A União Soviética, a Polónia, os países bálticos, ou seja, todos os países do Pacto de Varsóvia que estavam nesse momento do lado da União Soviética. O que significa que as votações nas Nações Unidas têm a ver com uma coisa, com o interesse nacional. Porque a única coisa que nos interessa em política externa é o interesse nacional. E por isso os Estados Unidos votam segundo o interesse nacional deles, que não é certamente o nosso. Mas temos que o aceitar
porque não fomos nós que escolhemos a atual administração nos Estados Unidos. Quais são as alterações geopolíticas que podemos esperar atualmente? Não sabemos. Honestamente, nós ainda não sabemos quais são as alterações geopolíticas. Nós não temos todos os elementos e o que nós sabemos é que há constantemente oscilações táticas nas posições dos Estados Unidos. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Como eu penso que a presidência dos Estados Unidos não está entregue a um débil mental, ele obedece certamente a posições diplomáticas e de política externa e de defesa dos interesses que passam por apresentar uma multitude de soluções, provavelmente para pôr, não diria em risco, mas para prejudicar ou para dificultar a decisão dos que estão do outro lado da mesa e depois poder escolher de uma maneira ou de outra qual é a situação que interessa mais aos próprios Estados Unidos. No meio disto tudo, eu devo dizer que o que me interessa mais é quais são as consequências de tudo isto para Portugal. Quais são as consequências para Portugal? Portugal tem um vínculo atlântico que é essencial. Nós somos um país europeu e um país atlântico. Eu diria mais, nós somos o país mais atlântico da União Europeia. Não há nenhum país na Europa que tenha os Açores e a Madeira, como nós temos, no meio do Atlântico. Nós somos europeus e atlânticos. E para nós, a relação com os Estados Unidos é fundamental para a nossa segurança e para a nossa defesa. E porquê? Como foi fundamental a relação com o Reino Unido até 1945. A relação com o Reino Unido, a relação com a Inglaterra, foi essencial para a nossa independência durante séculos e séculos. Portugal tem que ter como denominador comum da sua política externa uma boa relação com o país que domina o Atlântico. Foi a Inglaterra até 45, são agora os Estados Unidos. E por isso nós temos que saber assumir mais compromissos com os Estados Unidos sempre que isso é possível. Não só no aspecto político, mas sobretudo no aspecto de segurança e defesa. Já agora, eu lamento uma coisa, é que a nossa relação com os Estados Unidos, ao mais alto nível, está interrompida desde 2003. Há 22 anos que não vai nenhum primeiro-ministro português à Sala Oval da Casa Branca. O último primeiro-ministro português que esteve lá foi o Dr. Durão Barroso, em 2003. A mim custa-me muito dizer isto, eu estava, aliás, como o Dr. Paulo Portas nesse governo, e custa-me dizer isto pelo seguinte: eu fui durante 9 anos e meio assessor diplomático de um primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva. Em 9 anos, o professor Cavaco Silva foi 5 vezes à Casa Branca reunir-se com 3 presidentes americanos. Nós cultivávamos nessa altura, como cultivámos no governo, até o governo de Durão Barroso, uma relação muito especial com os Estados Unidos ao mais alto nível. Desde 2003, que não vai nenhum primeiro-ministro sentar-se na Sala Oval da Casa Branca. Voltando ao problema, e para terminar rapidamente, está agora a colocar alguma tensão nas relações entre a Europa e os Estados Unidos. O problema da defesa. O problema da defesa é um problema muito interessante em termos europeus, sobretudo para ser debatido e para ficar no papel.
Muito gosta a União Europeia de falar na autonomia estratégica e na bússola estratégica. Eu gostava que me dissessem o que é autonomia estratégica. Nunca vi nenhuma definição. O que é autonomia estratégica? O que é que a União Europeia quer em termos de defesa? Como sempre, a senhora von der Leyen, falando fora dos tratados, como costuma fazer 50% das vezes em que fala, anunciou que ia tomar decisões em termos de defesa europeia. Não pode, porque não está nos tratados. Como sabem, a segurança e a defesa europeia são exclusivas dos países e não da União Europeia. Simplesmente o que é que ela propôs? Propôs que 150 bilhões ou 150 mil milhões fossem retirados de fundos que já existem na União Europeia e no empréstimo não das nações, portanto não dívida como as da União Europeia, e depois 650 milhões, para prefazer os tais 800 milhões, seria cada um dos países que o gastava por dos seus orçamentos e aumentando a sua dívida. Muito bem. Os 150 milhões que a senhora von der Leyen vai propor ao Conselho Europeu que sejam gastos são, sobretudo, retirados de fundos que já existem na União Europeia e, sobretudo, do Fundo de Coesão, ou seja, o fundo que traz, desde 1986 que nós entramos, mais dinheiro a Portugal. Quanto aos 650 milhões, ou mil milhões, a distribuir pelos países, significam o seguinte, e é muito simples de explicar. A senhora von der Leyen fez a conta dizendo o seguinte: os países da União Europeia gastam 2% do PIB em defesa. Para gastarem 3,5%, ou seja, mais 1,5% dos 2%, isto dá 650 milhões. Muito bem. Isto significa o seguinte, que para Portugal, que neste momento gasta 1,55% em defesa, se passar para 3,5% do PIB, como provavelmente vai ser decidido na Cimeira da NATO em Haia em junho deste ano, são precisos mais 11 mil milhões de euros, o que significa que Portugal vai ter que fazer fortíssimas retificações no seu orçamento, provavelmente afetando, o que ninguém gosta de dizer, as despesas sociais. E parece que há um drama neste país quando se fala que é preciso reajustar o orçamento e, para reajustar, preciso cortar outras despesas, ou na cultura, ou na política externa, ou nas despesas sociais, ou em outras quaisquer. Como as despesas sociais representam mais de 40% do orçamento, provavelmente é por aí que vai ter que se mexer. Não sei se será, mas provável que é necessário fazer uma retificação, isso eu não tenho a mínima dúvida. Quanto ao facto de a Europa poder ter uma defesa autónoma, parece-me perfeitamente, eu nem sequer ouso dizer um disparate, parece-me uma fantasia. Porquê? 800 mil milhões, declarou a senhora von der Leyen, tem que ser gastos em defesa. Quem é que coordena as compras? A Comissão Europeia não está nos tratados. Um comando europeu não existe. Um Estado-Maior europeu não existe. Ou seja, cada país vai comprar aquilo que quiser. Já vi referências em várias imprensa internacional que há países, por exemplo, os Estados Bálticos e a Polónia, para quem a presença de soldados, de forças dos Estados Unidos é importante,
se tiverem que gastar esse dinheiro, não vão gastar em indústria de defesa europeia. Vão comprar material de defesa aos Estados Unidos. Aliás, é muito simples. Nos últimos 7 meses, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca entregaram os F-16 que tinham, ou uma parte dos F-16 que tinham, à Ucrânia. O que é que esses países foram comprar? Não foram comprar nem Eurofighters, nem Rafales. Foram comprar F-35 aos Estados Unidos. Aliás, o que quer a Força Aérea Portuguesa, como saiu no Expresso, em primeira página, daqui a 2 meses, a nossa Força Aérea, para substituir os F-16, não quer os Rafale francês, quer F-35. Portanto, provavelmente, uma parte desses 650 mil milhões de euros que a senhora van der Leyen alegremente anuncia que nós vamos gastar, vão ser gastos em material de defesa dos Estados Unidos e não europeus. Portanto, eu penso que estes são linhas vermelhas que nós temos que ter em consideração sempre que ouvimos alegremente estar a defender uma defesa europeia, e eu penso que é necessária, é útil e é necessária, mas eu entendo, como muita gente, que deve ser o pilar europeu da Aliança Atlântica. Porque para nós, portugueses, seria trágico se a NATO acabasse, e seria trágico se um dia tivéssemos que dispensar a aliança estratégica e fundamental que temos com os Estados Unidos, que são o garante da nossa defesa e da nossa segurança. E porquê? Não só da nossa como país atlântico, mas da Europa. Os Estados Unidos têm neste momento 100 mil soldados na Europa. E têm, além disso, a chamada dissuasão nuclear. Os Estados Unidos têm armas nucleares em 3 países da União Europeia, a Bélgica, a Holanda e a Alemanha, e noutro país da NATO, na Turquia. A dissuasão nuclear numa futura defesa europeia será baseada em quê? Na França? Mas o Sr. Macron já disse que a última decisão será sempre dele. E a França tem armas nucleares reduzidas e armas táticas ainda mais reduzidas. E quanto às armas nucleares do Reino Unido, como nós sabemos, elas são todas americanas e dependem da autorização dos Estados Unidos para serem utilizadas. Eu penso que este enquadramento, nem sempre muito agradável, daquilo que seria uma projeção da Europa no futuro, devido a separações com os Estados Unidos, tem que ser, num país como Portugal, medida ao milímetro para não prejudicar os nossos interesses. Porque eu penso que a última razão de ser de uma política externa não é ter boas relações, é defender os nossos interesses. Eu lembro-me, quando fui embaixador em Madrid, de ter dito em público em Espanha, em Madrid, que eu estava ali não era para que Portugal e a Espanha tivessem boas relações. Não. Eu era embaixador de Portugal em Madrid para defender os interesses de Portugal. Se, ao mesmo tempo, Portugal e Espanha tivessem boas relações, melhor. Se não tivessem, pior. Eu estava lá era para defender os nossos interesses. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Embaixador. E agora segue-se o nosso debate. Questões que queiram levantar ou que
que vos tenham inquietado e queiram questionar os nossos oradores. Ia perguntar ao Paulo qual é que é o papel da ONU no meio disto tudo. Bem, é muito escasso, como todos temos a noção. A ONU está há muitas décadas à espera de reforma, não me parece que ela seja muito viável, mas basta olhar para o Conselho de Segurança e para os seus membros permanentes para ver que há uma escassa relação com o que o mundo é hoje. Eu costumo dizer que o G7 é o passado, a ONU é o pretérito, embora com agências que eu acho que são úteis. Não faço parte daqueles que fazem uma amálgama sobre tudo na ONU é inútil, tudo na ONU é irrelevante. Mas o embaixador António Martins da Cruz sabe isto melhor que todos nós. Mas, objetivamente, se eu tivesse que escolher uma organização internacional não permanente e sem burocracia própria, que é o retrato mais próximo do mundo como ele é hoje, seria o G20. É, aliás, a meu ver, um pouco bizarro que os Estados Unidos já tenham dado 2 ou 3 sinais, por enquanto não globais, mas de esferas setoriais, nomeadamente a financeira, de alguma pouca relevância ao G20. O G20 permitiu, aliás, resolver, pelo menos como cenário, as crises comerciais mais sérias entre os Estados Unidos e a China no primeiro mandato do atual presidente dos Estados Unidos. E, portanto, eu não tenho ilusões sobre a escassa relevância que a ONU hoje tem, seja para evitar conflitos, seja para promover a paz. Tudo se passa essencialmente fora desse quadro institucional. E, portanto, não tenho uma opinião muito, não acho que se possa esperar muito das Nações Unidas. Mas queria só deixar, se for possível, uma palavra relativamente ao que disse o Sr. Embaixador, em que talvez eu tenha uma diferença de tom. Eu presumo que somos todos tributários da definição do professor Borges de Macedo sobre o que é política externa, é a defesa dos interesses constantes de Portugal, e nada mais do que isso, não tem qualquer relação com a ideologia, nem com a utopia. Tem uma relação direta com os interesses diretos de Portugal, que é uma nação secular, que já passou por vários quadros estratégicos, mas nunca variou a sua dupla natureza. Foi ter nascido na Europa e ter nascido no Atlântico, sendo, aliás, e depois a partir daí, tendo tido a capacidade de relacionamento com muitas culturas e muitas civilizações diferentes de nós. Aquilo que acho mais preocupante em tudo o que está a acontecer, repito, não há certezas sobre isso, é mais do que o tema da Ucrânia, é a desvalorização do artigo 5º da NATO. A NATO sem o artigo 5º é uma ONG. Com o artigo 5º é a aliança que venceu a Guerra Fria e não fez nenhuma guerra direta com o outro lado. Portanto, foi quem me garantiu a paz. E a paz foi quem me garantiu o caminho para a prosperidade na Europa. E é bom que a gente se lembre que a história da Europa sem Europa é a guerra. E a única coisa que me parece evidente, como o António demonstrou, a posição de Portugal é, aliás, mais precária, porque Portugal, no quadro do anterior governo, entregou um compromisso em 2023 que não cumpriu, mais uma vez. Portugal faz parte dos 9 países, há 23 que cumprem os 2%. Esse compromisso vem de 2014, da Cimeira de Cardiff, Portugal faz parte dos 9, como faz Espanha, como faz a Itália,
que não cumprem os 2%. E nem sequer cumpriu o 1,55%. Portugal cumpriu 1,32%, deixando-o, aliás, no penúltimo lugar do ranking, se me não engano. Melhorou este ano para 1,44% e tem até 2029 para satisfazer os 2%. Nós não sabemos sequer qual é o novo parâmetro de defesa, de investimento em segurança e defesa, porque os 3,5% de que nós estamos a falar são, por enquanto, um rumor, não há nenhuma elaboração em concreto normativa sobre isso. Mas há uma coisa que a mim me preocupa. Eu estou disponível para fazer os investimentos em matéria de segurança e defesa. Aliás, o governo de que ambos fizemos parte deu vários sinais nessa matéria, que não eram propriamente populares, mas todos os sistemas de armas portugueses tinham pelo menos 40 anos e, portanto, estavam em estado de deterioração e degradação manifesta. E não se esqueçam que a seguir ao 25 de Abril, o que Portugal tem de melhor foi oferecido, não foi comprado. As it is, where it is. As fragatas pelos alemães, os F-16 pelos americanos. Portanto, isto foi uma grande irresponsabilidade, com toda a franqueza. Eu acho que um sistema, também não acredito que exista uma tal coisa chamada defesa europeia, a história é história, e tem constantes que se replicam, mas acredito na absoluta necessidade de ter um sistema de dissuasão nuclear que proteja a Europa. Em relação a uma ameaça que tem nome e que tem fronteira, chama-se Rússia. Vladimir Putin, em 25 anos, fez intervenções de média ou larga escala, por razões diferentes, no Cazaquistão, na Bielorrússia, na Arménia, no Azerbaijão, na Ucrânia, na Geórgia, na Ucrânia outra vez. Se nós não quisermos ver, não vemos. Todas elas eram antigas repúblicas soviéticas. Quer dizer que ele é um soviético? Não, quer dizer que ele considera que a esfera de influência vital, expressão com memória, mas que a esfera de influência vital da Rússia é da antiga fronteira da União Soviética. Uma das razões pelas quais ele se sentiu à vontade para fazer a operação especial, entre aspas, na Ucrânia, foi saber que os europeus não combateriam e os americanos também não. Depois, subestimou o apoio militar que os americanos poderiam dar de forma remota. E é por isso que falhou o plano A, o plano B. E, ao contrário do que se diz muito em gente pouco informada, a Rússia não é derrotável dentro de casa, mas foi muitas vezes derrotada fora de casa. Portanto, a Rússia não é imbatível quando invade, até agora não é vencível quando é invadida. São duas coisas completamente diferentes. A Rússia perdeu com os japoneses, perdeu até com os afegãos, acabou por perder. E, portanto, o que eu digo é que há neste momento uma tendência, vamos ver se é factual ou não, para que os Estados Unidos, que se interessam mais pelo Pacífico do que pelo Atlântico, já há várias presidências, diminuam a certeza de que a NATO é uma aliança que se defende a si própria por forças próprias dos dois lados do Atlântico. E isso causa-me um problema, como é evidente. Eu, se não tiver a aplicação do artigo 5º como provável, não tenho defesa em caso de conflito. E, portanto, como é muito difícil construir exércitos ou defesas europeias, que não acontecerão, há uma coisa que sim, eu acho que pode acontecer, não agrada à Rússia nem aos Estados Unidos. Mas acho que é o caminho que é inexorável e pelo qual certos países não esperarão pelo conjunto da Europa. É ter um sistema de dissuasão nuclear, que é a única coisa que o presidente russo respeita. Só respeita a lei da força e qualquer frouxidão é um apetite para ganhar mais território. É apenas este ponto. Para mim, a questão determinante é a questão do artigo 5º, que só foi aplicado uma vez, creio eu, a seguir ao 11 de setembro, e também é bom dizer que houve europeus que foram morrer ao lado dos americanos no Afeganistão. Obrigado. Mais alguma questão?
E uma Bom, questão, se ninguém se atreve. tem só aqui uma questão rápida, não Tenho sei, uma para o Paulo também. talvez para o embaixador Martins da Cruz. Sobre aqui o tema dos Açores, não é? Portanto, o Atlântico já se percebeu que é importante e que, sobretudo, o Atlântico Norte, se os Açores e mesmo o Porto Santo, que também é a pista de aterragem do país e onde, na Guerra das Malvinas, os aviões ingleses paravam no Porto Santo para reabastecer a caminho das Falklands. Se são dois ativos que nós temos que nos podem valer, podem ser importantes em eventuais negociações com os Estados Unidos, ou enfim, que possam fazer com que sejamos um pouco melhor tratados, se é de facto a base das lajes, se é uma coisa que eles dão importância ou não, porque já tive altos e baixos e era um pouco para perceber qual é que é a vossa visão sobre isso. Ok, se calhar agregávamos mais duas questões. Parece que o Rafael quer falar, não é? Rafael e Jorge, parece-me. Sim, esta era mais, enfim, para o Paulo, que eu, enfim, segui com muito interesse a sua visão. Mas, como ele recapitulou, e muito bem, de facto, o Putin está muito interessado nas repúblicas soviéticas, mas nós nunca fomos uma república soviética. Porquê é que devemos de ter medo que o Putin venha por aí abaixo? Esta é a pergunta. Obrigado. Jorge, querias dizer alguma coisa? Sim, para além de agradecer aos dois, obviamente, eu pergunto-me se vem alguma possibilidade, conhecendo, ou na medida em que é possível julgar que se conhece o perfil de Trump, que se possa provocar, se Zelensky for mais hábil, que se possa provocar, em vez da negativa do lado de Zelensky, a negativa do lado russo. E que impacto é que isso pode ter no perfil de uma pessoa como o Donald Trump? Ou seja, até que ponto é que Donald Trump, vendo que não consegue dobrar a Rússia, poderá virar? Não sei qual de vós quer responder primeiro. António ou Paulo? António. Começa. Paulo, queres começar? Não, eu estava a dar a palavra ao senhor engenheiro, ao senhor Embaixador, a força. pergunta é para ele, precisamente. Então, força. Obrigado. Açores, em primeiro lugar. Muito bem. Obrigado pela pergunta. A base das lajes é um asset que nós temos nas nossas relações com os Estados Unidos. Infelizmente, e independentemente dos avanços tecnológicos, eu penso que algum descuido das relações com os Estados Unidos nos últimos 7 ou 8 anos fez com que cada vez mais os Estados Unidos estejam a transferir as unidades e a transferir para as duas bases que têm no sul de Espanha aquilo que ter na base das lajes nos Açores. Porquê? Porque nós não soubemos cuidar adequadamente as nossas relações com os Estados Unidos. Sobretudo, como eu digo, nos últimos 7, 8, 9 anos. Claro que, sendo nós um país atlântico, todos são muito importantes para a nossa relação com os Estados Unidos. E, sobretudo, para garantir que os Estados Unidos sejam o garante da nossa defesa e da nossa segurança. Porque nós não podemos, como disse o Dr. Paulo Portas, e muito bem, a coisa mais importante que há para a nossa segurança e para a nossa defesa é o artigo 5º da NATO. O artigo 5º. O artigo 5º eu não quero estar muito a referir isso, eu fui durante 4 anos embaixador de Portugal na NATO. O artigo 5º é a base da nossa segurança e da nossa defesa. E não há alternativa ao artigo 5º nos tratados da União Europeia. Nós não podemos pensar que vamos ter uma proteção da União Europeia como aquela que nos dá atualmente o artigo 5º, até porque não há na União Europeia a dissuasão nuclear.
que os Estados Unidos nos proporcionam e que garantem a nossa segurança. E, portanto, tudo aquilo que seja valorizar a base das lajes e valorizar o papel dos Açores na nossa relação com os Estados Unidos é para nós essencial. Essencial. E, aliás, isso tem sido tratado e tratado muito bem. Quando o Dr. Paulo Portas era Ministro dos Negócios Estrangeiros, as relações, a Comissão Periódica que temos todos os anos com os Estados Unidos, atingiu, na minha modesta opinião, o máximo que nós podíamos obter com os Estados Unidos. Infelizmente, foi decaindo e chegámos a uma situação que é preciso. Nós temos que saber reconstruir a nossa relação com os Estados Unidos. E isso foi o problema. Será que isso pode ser feito? Será que isso pode ser feito com a administração Trump? Não sabemos. Honestamente, a administração Trump até agora, eles têm 50 dias, faz 50 dias hoje que começaram, ou 51 dias, é demasiado instável e nós não sabemos o que é que pode significar nas nossas relações com os Estados Unidos. Mas também não sabemos o que é que pode significar com a Europa. Se nós virmos bem, em termos de onde parte agora o caso da Ucrânia e onde parte certas expressões mais desagradáveis no que diz respeito à União Europeia do presidente Trump, ainda não houve nenhuma medida específica no que diz respeito à União Europeia. Ou seja, e quando eu falo de medidas específicas, falo sobretudo de taxas alfandegárias, as tariffs, como dizem os americanos. As taxas alfandegárias foram para o Canadá, para o México, para os vizinhos, para a China, uma ameaça em relação à Rússia, mas não passou de uma ameaça. Mas no que diz respeito à Europa, ainda não chegámos lá. Também não sabemos o que é que isso vai acontecer. E, portanto, temos que esperar. Temos que esperar. Quanto à segunda questão do meu querido amigo Jorge Black, que eu cumprimento, já não vejo há bastante tempo, cumprimento com muito gosto. Eu não sei, faço ideia, e ninguém sabe, como é que vão ser as relações entre os Estados Unidos e a Rússia durante as negociações sobre a Ucrânia ou a seguir às negociações da Ucrânia. O que nós sabemos, ou que podemos intuir, é o seguinte, pelo menos é a minha interpretação. Cada vez mais o presidente Trump quer aparecer não como um aliado da Ucrânia, mas como um mediador em possíveis negociações de paz, e o mediador tem que procurar ser independente e não estar colado a uma das partes. Não estou a procurar justificar aquilo que o presidente Trump tem vindo a fazer. Limito-me a constatar. Ele disse que queria organizar negociações de paz, como por exemplo, Portugal organizou negociações de paz aqui há muitos anos, no que dizia respeito ao conflito, por exemplo, em Angola, como nós estamos lembrados, entre o MPLA e a UNITA, e Portugal apresentou-se como mediador, ou seja, não estando aliado a nenhum dos lados. E eu penso que é o que o presidente Trump quer fazer, por vezes de uma forma desajeitada, para não estar a utilizar outras expressões. Ele quer cada vez mais aparecer como mediador. Isso será possível? Penso que não. Penso que uma coisa é o que ele quer, outra coisa é a realidade. Porque se ele quisesse ser um mediador à séria, não ia procurar assinar um contrato sobre minerais para poder explorar as terras raras e
e outros recursos, eventualmente, que há na Ucrânia agora e depois da paz. Não sei. Há alguma oscilação tática hoje em dia em Washington no que diz respeito à Ucrânia e às negociações e às próprias relações com a Rússia antes, durante e depois dessas negociações. O que é que significam essas oscilações? Honestamente, nós não sabemos. E nós não sabemos e provavelmente até talvez os próprios americanos também não saibam. Agora, eu quero crer que há uma ideia clara da parte da presidência americana no que isto pode significar e qual é o ritmo que querem seguir. Porque se não houver esta ideia clara, então é melhor começarmos a pensar noutras soluções, o que eu penso, de qualquer maneira, que ainda é muito cedo. Mas creio que haverá uma, como diz ele, creio que haverá uma transposição do bazar de Istambul para a diplomacia. Ou seja, penso que será mais a negociação tipo bazar do Cairo, onde eu vivi 3 anos e fui muitas vezes ao bazar, ou de Istambul, que muitos seguramente conhecem, sobre as táticas de negociação. Devemos desprezar isso? Não, até porque nós não podemos desprezar de maneira nenhuma e temos que estar muito atentos àquilo que faz a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos e o nosso principal aliado. Podemos não gostar, seguramente não gostamos, temos é que acompanhar e tentar entender aquilo que querem fazer, porque de uma maneira ou de outra isso vai nos cair em cima, ou seja, nós vamos ter consequências da forma como os Estados Unidos estão a negociar a paz ou querem negociar a paz na Ucrânia. Eu penso que nesta altura, mais do que isso, será muito difícil e entraríamos na pura especulação que não me agrada muito. Muito obrigado. Bom, Paulo, queres comentar alguma coisa que vai adiantada a hora? Só muito curto. 2 ou 3 notas. No governo a que o embaixador António Martins da Cruz se referiu e de que ambos fizemos com muita honra parte, Portugal encontrou-se dentro da NATO com uma situação hostil, herdada do governo anterior, foi o risco de perda do Comando Regional da NATO. Nessa altura, que estava em Oeiras. E com uma posição muito agressiva de alguns dos nossos amigos mais clássicos, que não os americanos, relativamente à sua perda. E um dos argumentos que em 2003 ainda era bastante relevante era precisamente o valor estratégico dos Açores, que não é o mesmo do que já foi, sobretudo por questões de inovação tecnológica. Eu tive exatamente a mesma sensação quando vi o governo Zapatero, vejam bem como a ideologia às vezes parece dominar as relações internacionais, sobretudo em certos atores, mas depois na prática as questões, os interesses constantes. Quando eu vi os espanhóis oferecerem um acordo muito interessante aos Estados Unidos com a base da rota, aí sim comecei, quer dizer, era aí que o estado de maior alerta devia ter acontecido para a diplomacia portuguesa, com toda a franqueza. Segunda coisa que eu também quero aqui deixar, uma coisa são os nossos debates, nenhum de nós tem posições de responsabilidade. Eu não colocaria na voz de nenhum líder político português com responsabilidades executivas ou com responsabilidades presidenciais valorações sobre a presidência Trump. São quem tem que tratar dos nossos interesses. Os nossos interesses não são compagináveis com apreciações valorativas. Nós temos que saber gerir o melhor que pudermos a relação com os Estados Unidos, sem a qual nós ficamos evidentemente mais sozinhos e mais desprotegidos.
Mas, há uma coisa que fica para um outro debate, é que para além dos Açores, porque é que as selvagens são importantes? Mas isso tem a ver com o mandato do embaixador António Martins da Cruz em Madrid. E porque é que de quando em vez há presidentes que são lembrados do nosso país, presidentes da República, que são lembrados para irem fazer uma viagenzinha às selvagens. Mas isso fica para outro debate, mas tem a ver com a nossa circunstância atlântica e com a nossa soberania. Mas diria relativamente à pergunta sobre, bem, nós não fomos República Soviética, graças a Deus, graças a Carlucci, graças ao Dr. Mário Soares e graças aos partidos democráticos, porque senão teríamos, além de termos entregue os despojos do Império à União Soviética, que era o que o Dr. Álvaro Cunhal queria, e a sua missão principal, teríamos passado grandes dificuldades. Estivemos muito perto disso. E, curiosamente, devemos a um americano o risco e a outro americano a saída com esperança dessas circunstâncias. Estou à vontade, eu sou intelectualmente muito admirador do Dr. Kissinger, mas ele sobre Portugal enganou-se. E quem o desenganou chama-se Franco Carlucci, a quem nós devemos uma parte da saída do que nos aconteceu durante o ano de 1975. Seja como for. Eu não estaria despreocupado com a ideia, e é aqui que eu quero chegar, como nós não fomos repúblicas soviéticas, não nos devemos preocupar com a possibilidade de Putin poder testar o artigo 5º em território europeu e da NATO. Por isso é que eu digo testar o artigo 5º. Eu acho que, quer dizer, só imaginar o que foi a história da Polónia no século XX, para não ir mais longe, e o que foi, e a circunstância de nós termos um poder que sempre foi imperial, russo ou soviético, mas uma ameaça de expansão que tem que ser contida, e tem que ser contida porque é temida, nós temos que garantir que a Europa é temida. A Europa tem visto a sua força garantida pela aliança com os Estados Unidos. Eu acho, mais uma vez, fizermos um debate daqui a um ano, talvez já saibamos mais alguma coisa, eu acho mais uma vez que a questão da dissuasão nuclear é a mais importante de todas, e não tenho certeza, vou dizer isto à maneira de Coimbra, com duplas negativas, não tenho a certeza que alguns países da Europa que têm os meios e a ciência para poder construir uma solução de dissuasão nuclear, esperem por todos. E estou a incluir nesta afirmação, com duplas negativas, friso, a própria Alemanha. Se o futuro chanceler Merz teve a coragem de, numa campanha eleitoral, dizer que era preciso abrir a discussão da dissuasão nuclear, e o repetiu depois das eleições alemãs, é porque os alemães sabem, têm uma percepção da ameaça estratégica que pode acontecer-lhes bastante nítida. E, portanto, eu aqui estaria muito atento às evoluções nesta matéria. É tudo muito mais fácil do que a defesa europeia da senhora van der Leyen nessa matéria. Mas, e terminando, ao meu querido, dando uma palavra ao meu querido amigo Jorge Black, eu acho que eu acho que esta administração de Trump, embora ainda não se conheça definitivamente o que quer, não tem tido uma posição exatamente de mediador. Eu acho que não há demasiados sinais de independência face às duas partes, e há alguns sinais de proximidade relativamente a uma, que é aquela que eu considero mais ameaçadora, mas é, aparentemente, esta visão de um sistema de potências é aquela que parece prevalecer na administração americana, embora com muitas inconstâncias. A minha palavra final é isto. Eu, aparentemente, diria que a divergência entre Trump e a Ucrânia, embora tenha um fundamento absolutamente menor relativamente às eleições
presidenciais de 2020. Toda a gente sabe porque é que Trump não gosta de Zelensky, não é propriamente um motivo maior. Mas a divergência que ele tem com a Ucrânia parece-me estratégica. A divergência que ele tem com a Rússia, ou pode ter, parece-me mais do domínio tático. Parece-me evidente que os Estados Unidos estão disponíveis, por tudo o que disseram até agora, para dar a Putin uma vitória política na Ucrânia, não total, mas significativa. E isso coloca a pergunta, não já na Ucrânia, mas na eventualidade de um teste ao artigo 5º. Pode haver uma divergência de calendário, pode haver uma divergência de território, pode haver muitas coisas. Aliás, parte das terras raras, que, atenção, geologicamente, como saberão alguns membros deste fórum, muitas das análises são ainda do tempo soviético, e uma coisa é a viabilidade uma coisa é a existência dos recursos, outra coisa é a sua viabilidade económica, mas eu, portanto, acho que de momento parece-me que concedendo que os Estados Unidos são mediadores, parecem mediadores mais próximos de uma das partes, que é aquela que me preocupa mais. Devo, aliás, dizer, recorrendo a uma coisa do século passado já, no fundo, para aqueles que andam sempre a discutir as garantias de segurança que foram dadas à Rússia, se a Ucrânia não tem devolvido as armas nucleares que tinha no seu território, nunca teria havido a invasão de Putin em 2022. Mas devolveu-as. Para dar garantias de segurança à Rússia. Último ponto. Nós ainda não sabemos. Portanto, o meu ponto, eu acho, Jorge, que gostaria de dizer uma coisa contrária. Posso mudar de opinião se os factos para aí evoluírem e desejaria muito. Mas acho que a divergência em relação à Ucrânia é estratégica, pode haver divergências de natureza tática com a Rússia. O meu último ponto tem a ver com a questão das tarifas. Eu acompanhei de perto alguns casos de empresas portuguesas que foram seriamente prejudicadas de um dia para o outro com tarifas acontecidas no primeiro mandato de Trump. Eu acho, há um ponto que me faz ter alguma esperança, as oscilações tarifárias em relação ao Canadá, México e também China, em menor grau, as oscilações tarifárias desta primeira vaga não correram bem à administração americana. E é muito melhor a suspensão do que a tarifa. E dá-me ideia que, não sendo... Os americanos votam pela economia, e na economia a questão da inflação e do emprego e do rendimento são as determinantes para o americano médio. E, obviamente, tarifas sistémicas acabam por ser pagas pelos americanos, como retaliações sistémicas serão pagas pelos europeus. É só neste ponto que eu queria ser sibilino. Eu não tenderia, falta ver o que é que a 2 de abril será entregue ao Presidente em matéria de tarifas europeias. A única coisa que Trump diz com alguma frequência quando se refere à Europa é carros, farma, semicondutores, que é uma coisa que nós não temos muito, mas carro é sobretudo indústria automóvel, indústria farmacêutica, e depois diz and other things, que é tudo ou nada. Seja como for, eu tenderia, em termos teóricos, a Europa não devia ter tarifas sobre os americanos e devia deixar escandalosamente à vista dos americanos que eles estão a ser prejudicados pelo seu presidente. Mas, enfim, admitindo que isto não é possível, eu, em todo caso, seria um bocadinho oriental nisto. Não daria razões para escalar uma guerra comercial. E usaria apenas medidas de retaliação muito precisas e focadas que não prejudicassem o facto de, primeiro, não fizessem os europeus pagar as retaliações e, segundo, não prejudicassem o facto de nós sermos um continente muito mais exportador, enquanto os Estados Unidos têm uma economia virada essencialmente para o mercado interno. E, portanto, teria gelo nos pulsos e escolheria o que
no mercado americano fizesse sentir aos legisladores republicanos, nomeadamente, que estavam a ser prejudicados por medidas exageradas da sua administração. Ponto. É um bocadinho, aliás, o que os chineses fizeram. Se vocês olharem para os números das tarifas aplicadas à China pelos Estados Unidos e das tarifas em retaliação aplicadas pela China aos Estados Unidos, estamos a falar de uma diferença entre 525 mil milhões de dólares e 36 mil milhões de dólares. E, portanto, não é do nosso interesse fazer escalar uma guerra comercial e pode ser que o Presidente dos Estados Unidos acabe por ser convencido a moderar a sua política tarifária. Porque esta primeira vaga com o Canadá e o México manifestamente não correu bem. Para sublinhar, o mercado bolsista americano está a cair 3% o S&P, 4% o Nasdaq e já caíram 10% o S&P e 15% o Nasdaq desde que Trump começou com estas vai e vem das tarifas que apenas estão a infligir danos à economia, ou pelo menos à perspectiva de crescimento da economia. E os índices e os bolsistas acabam por mandar bastante nesta área. Bom, e foi com estas intervenções que fechamos aqui o nosso Fight Talks, já avançado na hora. Agradeço mais uma vez muitíssimo ao Paulo Portas e ao António Martins da Cruz terem passado aqui algum tempo connosco e nos terem iluminado sobre o que é que poderá eventualmente passar e sobre a resposta da Europa em relação àquilo que os Estados Unidos promovem ou promoverão e onde é que nós poderemos ter a nossa geopolítica nos próximos anos. Dia 20 no Porto temos jantar de aniversário, temos o orador, que é o nosso associado João Oliveira Costa, e depois dia 26 o mesmo jantar de aniversário, desta vez em Lisboa, com o Carlos Tavares, até recentemente o CEO da Stellantis. Espero ver-vos a todos, são jantares oferecidos aos associados, portanto, conto rever-vos lá, mais em carne e osso, e obrigado também por terem participado. Até qualquer dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Até parabéns qualquer a dia. todos. Boa tarde. Adeus, boa noite, muito bom, Obrigado. foi muito bom, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Paulo. Obrigado, Manuel, por teres participado. Que bom. Obrigado, Paulo. Força. Obrigado, Jorge. Um grande abraço.